Nós vamos meditar no que o texto diz. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo de número 2. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Amém? Segunda Tessalonicenses, capítulo 2. Nós vamos ler dos versículos de 13 a 17 da palavra do nosso Deus. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 13 a 17. Os que encontraram, digam amém. Amém. Diz assim a voz do Senhor: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, para a santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permaneceis firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavras, seja por epístola nossa. Ora, o nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu a eterna consolação e boa esperança pela graça, console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Que o Senhor nos ajude a entender essa palavra no nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, mas nós podemos desfrutar da Tua presença aqui no nosso meio também. O Senhor está aqui, o Senhor está conosco, e nós queremos, ó Deus, Te glorificar por isso, porque apesar de nós, apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas falhas, dos nossos erros, das nossas debilidades, das nossas insignificâncias, o Senhor está com cada um de nós. Pai querido, o Senhor nos conhece por dentro. Como o Salmo de número 103 diz, Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Assim como o Oriente está distante do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. E como um pai se compadece do seu filho, assim é o nosso Deus. Nós queremos Te glorificar por isso, porque reconhecemos a nossa pequenez diante do Senhor, reconhecemos a nossa fraqueza, reconhecemos que somos pó, reconhecemos que sem o Senhor somos nada, e glorificamos e exaltamos o nome de um Deus que é todo poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor absoluto do universo e sobretudo Senhor das nossas vidas. Nós te oramos, ó Deus, na certeza de que o Senhor sempre nos responderá, não por nós, mas por Jesus, nosso Senhor. Te pedimos que o Senhor nos faça entender a Tua palavra nesse momento, que o Senhor abra a nossa mente para que nós possamos compreender a Tua palavra, nos traga a iluminação do Espírito, para que nós possamos entender o que o apóstolo Paulo escreveu para aquela igreja e que serve para nós nessa noite. Nós te oramos na certeza de que Tu estás ouvindo as nossas orações e nos responderá no nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Amados irmãos, essa igreja Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, se nós formos olhar o relato de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, nós vamos ver claramente, meus amados irmãos, que o apóstolo Paulo, ele chegou na cidade de Tessalônica e lá ele não fez outra coisa senão divulgar o Evangelho do Senhor Jesus. Ele tinha essa responsabilidade, como todos nós sabemos. Ele tinha a responsabilidade de divulgar o Evangelho, de pregar a palavra de Deus, de levar o Evangelho para aqueles que se encontravam longe de Deus, distantes, alienados, alheios à vida de Deus. O apóstolo, portanto, tinha essa responsabilidade. É tanta prova que nós acabamos de ler no boletim que ele disse que sobre ele pesava essa responsabilidade, e ai dele se não pregasse o Evangelho. Ele tinha, meus amados irmãos, essa dedicação, independente das circunstâncias que ele estivesse vivendo, independente dos momentos que ele estivesse ali vivenciando, as dificuldades que fossem para ele superar
superar, o objetivo dele era pregar o Evangelho, era ver as pessoas terem um encontro transformador com o Senhor Jesus. Aleluia. E quando ele chega, meus amados, na cidade de Tessalônica, ele, portanto, sofre uma hostilidade para com aqueles que ali estavam, aqueles líderes religiosos que provocaram uma situação para expulsar Paulo de lá. E Paulo, portanto, vai embora, e ele escreve a carta, uma das suas cartas a Tessalonicenses, dizendo que ele foi-se embora e deixou os Tessalonicenses como se fossem órfãos. Mas o Espírito de Deus estava ali para cuidar das ovelhas. Na verdade, meus amados irmãos, o que estava por trás, o pano de fundo que estava por trás daquela perseguição que Paulo sofreu em Tessalônica, foi que os líderes da cidade, quer sejam religiosos, quer sejam civis, eles não queriam que Tessalônica voltasse ou ficasse debaixo do jugo de Roma. Tessalonicenses, meus amados irmãos, era uma cidade que, na verdade, ela tinha uma certa liberdade. Não era uma cidade que vivia debaixo do jugo de Roma, desde que a cidade promovesse a paz, o bem-estar, a tranquilidade. E se tivesse qualquer coisa, qualquer tumulto, qualquer motim, Roma podia exercer função de autoridade sobre Tessalônica. E os líderes políticos não queriam isso. É por isso que, portanto, uma das razões foi essa, de eles serem expulsos de lá daquela cidade. Mas muito tempo depois, eles, portanto, escrevem essa carta, enviam àquela igreja, e eles revelam aqui que eles tinham sempre motivos para dar graças a Deus. Eles tinham motivos para agradecer a Deus. E ele próprio revela, mostra aqui, escreve quais são os motivos que ele tinha para dar graças a Deus. O primeiro, acompanhe comigo o versículo de número 13. O primeiro motivo que Paulo tinha para dar graças a Deus, ele, portanto, diz: devemos sempre dar graças a Deus. A Deus por quê? Por vós, irmãos amados pelo Senhor. Aleluia. O apóstolo Paulo, portanto, mostra aqui que o primeiro motivo de ele dar graças a Deus é que aqueles irmãos de Tessalônica, mesmo passando por situações contrárias, mesmo passando por dificuldades, mas eles eram amados pelo Senhor. Aleluia. O Senhor amava aquele povo que estava ali. O Senhor amava a sua igreja que estava ali. Aleluia. O Senhor amava aquele povo que estava ali, que sofria, que passava por dificuldade, mas eles eram amados pelo Senhor. Trazendo para a nossa vida, meus amados irmãos, nós podemos fazer uma comparação muito apropriada para os nossos dias, para nossas vidas, e poder detectar que nós também somos amados pelo Senhor. O Senhor nos ama. E o fato dele nos amar não significa que ele não vai permitir que nós venhamos passar por situações contrárias. Ele permite que passemos, mas ele nos ama, ele continua nos amando. E ele é quem está pronto para resolver todas as nossas situações de nossa vida. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem sofrido, que tipo de perseguição você tem sofrido, mas uma coisa eu sei, que você é amado pelo Senhor. Aleluia! O Senhor ama. Não sei se a sua dificuldade é no seu lar, na sua casa, com o seu marido, no seu trabalho, aonde quer que seja. Uma coisa eu sei, é que nós devemos sempre dar graças a Deus. Nós devemos ter sempre motivos para dar graças a Deus, porque você, eu, nós somos amados pelo Senhor. Aleluia! E se tratando desse grupo de evangelismo, meus amados irmãos, o Senhor ama cada componente desse grupo. Mesmo pelas dificuldades, mesmo pelos problemas, mesmo pelas situações que muitas das vezes esse grupo, eu faço parte desse grupo, queremos fazer um culto maravilhoso, mas as condições não dão, mas nós somos amados pelo Senhor. Aleluia. O Senhor nos ama. O Senhor ama cada um de nós. E mesmo sem condições, mesmo muitas das vezes sem transporte, mas nós somos usados poderosamente pelo Senhor. Aleluia. Outro motivo que Paulo tem para dar graças a Deus, meus amados irmãos, se encontra justamente no versículo de número 13, quando o apóstolo Paulo ele diz assim, acompanhe comigo aí: porque Deus vos escolheu desde o princípio
salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade. O outro motivo que Paulo tinha para dar graças a Deus é que cada crente que fazia parte da igreja de Tessalônica era salvo pelo Senhor Jesus. Existia naquela igreja crentes salvos, crentes transformados, crentes que tiveram um encontro real com Cristo, crentes que tiveram uma experiência real e pessoal com o Senhor. Isso trouxe salvação para a vida deles. E Paulo diz: eu dou graças a Deus porque vocês foram salvos pelo Senhor Jesus. Aleluia! O inimigo se levanta contra cada um de nós, é verdade. Se levanta contra você, se levanta contra esse grupo, mas nós somos salvos pelo Senhor. Aleluia! O inimigo nunca que vai poder tirar a salvação de nossa vida. Nunca. Satanás não tem poder de tirar a nossa salvação. Aleluia! Porque fomos salvos pelo Senhor Jesus. Glória a Deus! Fomos alcançados pela graça de Deus. Fomos alcançados pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E eu creio, meus amados irmãos, que aquele sacrifício não foi em vão. Para eu e você, por quaisquer investida de Satanás, perder a nossa salvação. É necessário que nós venhamos se santificar, é verdade, como o próprio Paulo diz, que nós devemos se santificar pela ação do Espírito. Se o Espírito Santo habita em nós, logo nós vamos se santificar para agradar ao Senhor, para agradar o Espírito, para glorificar o Espírito. Nós devemos sim se santificar, devemos sim se afastar daquilo que Deus não se agrada, devemos deixar de falar aquilo que Deus não se agrada, devemos deixar de pensar aquilo que não glorifica a Deus, mas nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus. Aleluia! Glória Essa ao salvação nos alcançou. Assim como os crentes de Tessalônicas, cada um era salvo, foram salvos, nós também somos. Essa igreja que foi aberta aqui é uma igreja que tem crentes salvos, Glória a Deus! crentes santificados, crentes que vivem debaixo da influência do Espírito do Senhor, Glória ao Senhor! crentes cujo Senhor, cujo Espírito dirige a vida deles, dirige a sua vida, promove a santificação em vocês. Essa igreja que foi aberta aqui, esse grupo de evangelismo é composto de crentes que passam por problemas, que passam por dificuldades, que sofrem perdas, é verdade, que passam por lutas, que muitas das vezes não entendem o porquê, mas é composto de crentes salvos pela graça de Deus, crentes santificados pelo poder do Espírito de Deus. E é por isso que Deus nos usa, que Deus usa cada membro desse grupo de evangelismo. Aleluia! O outro motivo que Paulo tem para dar graças a Deus se encontra justamente, meus amados, no versículo de número 14. Acompanha aí comigo aí. O verso 14 ele diz assim: para o que também vos chamou mediante o nosso evangelho, para alcançares a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Outro motivo que Paulo tinha para dar graças a Deus é porque aqueles crentes que eram amados pelo Senhor, aqueles crentes que eram salvos e santificados, eram crentes que iriam morar para todos sempre no céu de glória. Aleluia. Iam alcançar a glória do Senhor. Aleluia. O motivo que temos para dar graças a Deus, nós muitas vezes possamos não ter aquilo que queremos de material nessa terra, mas devemos dar graças a Deus, porque cada um de nós, através de Jesus Cristo, iremos alcançar a glória. Oh, glória! Você vai morar na glória celestial. Oh, glória! A glória está preparada para você. Aleluia! A glória está preparada para essa igreja. A glória está preparada para esse grupo de evangelismo. A glória está preparada para cada um de nós em nome do Senhor Jesus. E Paulo, portanto, meus amados, depois que ele mostra os motivos que ele tinha para dar graças a Deus, ele, portanto, vem exortar suas ovelhas. Acompanhe comigo o verso 15, meus amados. Ele, portanto, vai exortar as ovelhas. Essa exortação, meus amados, na verdade são duas aqui.
São duas verdades que a gente pode encontrar nesse versículo 15. A primeira significa que ele diz assim: assim, pois, irmãos, permaneceis. O quê? Firmes. Paulo, portanto, depois que termina a sessão de motivos de dar graças, ele, portanto, vem exortar a igreja a cada crente ali permanecer firme no Senhor. Faz-se uma necessidade de nós estarmos firmes no Senhor. Se nós, meus amados irmãos, observarmos o capítulo 13, se não me falha bem, é capítulo 12 de Hebreus, versículo 2, o que é que o autor diz lá? Olhando firmemente para o autor. E no texto original, lá no grego, significa assim: olhando firmemente para o autor e originador da nossa fé. Aleluia. O texto grego nos traz uma ideia de que Jesus é o autor e ele originou a fé em nós. Aleluia. É por isso que o autor começa dizendo: olhe firme, não desvie o seu olhar, não olhe para outra coisa, não olhe para qualquer outro lugar. Aleluia. Permaneça olhando Glória. firme para aquele que originou e que é o autor da sua fé. Aleluia. O apóstolo Pedro, quando estava enfrentando aquela tempestade, Jesus chamou ele para andar sobre as águas, e ele foi. E quando ele começou a reparar na força do vento, na tempestade, porque certamente ele tirou o olhar de Jesus, ele começou a afundar, a sucumbir. E Jesus, portanto, foi socorrê-lo e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E o autor aos Hebreus diz: olhando firmemente, não desvie o seu olhar, não olhe para outro lugar, permaneça olhando para o Senhor Jesus. Oh, glória. É por Aleluia. isso que Paulo, portanto, exorta os crentes, as suas ovelhas, a permanecer firmes na graça, na presença do Senhor Jesus. E a outra exortação, meus amados irmãos, é que Paulo, portanto, como pastor, como apóstolo, ele tinha o cuidado com as suas ovelhas, para que os lobos não adentrassem o aprisco e para que os falsos ensinamentos também não viessem a ludibriar as suas ovelhas ali. E Paulo, portanto, nesse mesmo versículo, ele diz: guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavras e seja por epístola nossa. Permaneça firme nas verdades e conceitos da palavra de Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Nós devemos permanecer firmes nos ensinamentos da palavra do Senhor. Aleluia. Existem vários ventos de doutrinas por aí, mas nós devemos permanecer firmes na palavra do Senhor. Glória a Deus. Existem várias doutrinas se levantando a cada dia, mas nós devemos permanecer firmes na palavra do Senhor. Aleluia. Existem várias que se dizem igrejas por aí e que nós sabemos que não pregam a palavra de Deus, mas nós devemos permanecer firmes nos conceitos da palavra do Oh, Senhor. glória. E a outra verdade, meus amados irmãos, que a gente Aleluia. pode entender nesse texto, é que nos versículos 16 e 17, acompanhe comigo aí, Paulo, portanto, já muda o discurso e já fala de uma das qualidades do Espírito do Senhor. Versículos 16 e 17, o apóstolo disse assim: ora, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo em Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o vosso coração. Ele, portanto, vem falar de uma característica do Espírito, que é o Consolador. E quando você estiver triste por qualquer motivo, se sentindo sozinho, saiba que o Espírito que habita em você é que traz o consolo, o conforto para a sua vida. Aleluia. Quando cada componente desse grupo estiver se sentindo só, saiba que o Espírito é quem consola a nossa vida. Quando Satanás se levantar para mostrar para você, você está só, você está sozinho, não adianta você fazer a obra do Senhor, do teu Deus, você está se sentindo abandonado pelo restante do grupo que prega com vocês. Satanás pode dizer isso, mas lembre-se que o Espírito de Deus que habita em nós
é quem nos consola nesse Aleluia. momento de dificuldade, de solidão. Fazem 6 anos que eu dirijo uma igreja. Eu já me senti só várias vezes. Nem esposa tinha, para pelo menos compartilhar a carga. Mas o Senhor sempre me dizia: eu estou com você. Aleluia. Eu chamei você para essa obra. E eu não vou lhe deixar. Aleluia. Não vou lhe desamparar. Eu estou com você por onde quer que você andar. Aleluia. E de semelhante modo em cada um de nós. É esse grupo. É a sua vida. Quando você se sentir só, lembre-se que o Espírito do Senhor está com você. Aleluia. O apóstolo Paulo ele disse aqui que o nosso Deus nos deu, versículo 16, eterna consolação de esperança pela graça. E o nosso Deus também consola o nosso coração. Glória a Deus. É Ele quem nos traz o consolo. É Ele quem nos conforta. É Ele quem nos consola nos momentos que nós estamos se sentindo num verdadeiro deserto, que aparentemente não tem nada a não ser montanhas, a não ser o calor do sol que é quente, a não ser a noite, serpentes. Quando estamos se sentindo num verdadeiro deserto do nosso ministério, é nesse momento que é no deserto que Deus sempre falou com o seu povo. Aleluia. Falou com os profetas no deserto. Falou com Moisés no deserto. Falou com o povo de Israel no deserto. Falou com Jesus no deserto, que a Bíblia diz que ele foi tentado no deserto por Satanás. E é no deserto, meus amados irmãos, que Deus também fala. Aleluia. Então o deserto não é lugar de solidão, porque nós não estamos só. Existe aquele que é Criador dos céus e da terra, que está conosco no deserto também. Glória. Aleluia. E para nós, no deserto, a presença de Deus é o bastante. Aleluia. A presença de Deus para o nosso ministério, a presença de Jesus, a presença do Espírito de Deus é o bastante. Aleluia. Para esse grupo de evangelismo, para a minha vida, para a vida do pastor Josemir, para a sua vida, o Espírito de Deus, Jesus Cristo, é o bastante. Aleluia. Deus foi o bastante quando Davi foi tomar sua ovelha da mão do lobo, da mão do leão, das garras do leão, do urso. Ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Ele foi enfrentar aquela dificuldade, risco de vida pela sua ovelha. Ele foi porque ele sabia que ele estava em desvantagem, mas ele tinha o Deus verdadeiro de Israel, e para ele era o bastante. Glória a Deus. E com os leões e ursos que temos no nosso ministério, a presença de Jesus é o bastante. Glória. O apóstolo Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, não me lembro o capítulo, mas a Bíblia diz que quando ele estava indo para Roma, e ele estava num determinado lugar, a Bíblia diz, meus amados irmãos, que ele estava preso. A Bíblia diz que Jesus apareceu ao lado dele e disse: Paulo, não temas, tenha coragem, eu sou com você. Aleluia. O nosso Deus, Jesus Cristo, fortaleceu o seu servo ali naquele momento e fortalece a nossa vida. Esse ministério, a minha vida, a nossa vida, a vida de cada um de nós, essa igreja, sempre desfrutaremos do consolo do Senhor, sempre desfrutaremos da graça de Deus, que pode nos sustentar, que pode nos sustentar. Aleluia. Eu acho lindo, meus amados irmãos, quando a teologia ela vai tentar definir quem é Deus. E de acordo com a teologia, quem é Deus? Deus é um ser, Espírito, Criador de todas as coisas, que em seu eterno poder cria, dirige e sustenta todas as coisas. Essa é a definição da teologia para quem é Deus. E eu gosto somente da última frase: sustenta todas as coisas. E é poderoso para sustentar a sua vida.
é poderoso para sustentar o ministério, é poderoso para sustentar cada um de nós, é poderoso para sustentar essa igreja. Nosso Deus é poderoso porque pertencemos ao Senhor. Aleluia. Estamos alegres porque estamos comemorando o aniversário do grupo de evangelismo. Estamos nesse momento alegres porque, assim como o apóstolo Paulo teve motivos para dar graças a Deus, hoje nós estamos tendo motivos para agradecer a Deus pela existência desse ministério, que é para proclamar o evangelho do Senhor. Então, que Deus continue abençoando a vida de cada membro desse ministério. Que Deus venha fazer com que vocês triunfem em meio às lutas. Que Deus venha fazer com que vocês tenham vitórias em meio às dificuldades e obstáculos. Que Deus venha usar a cada componente desse ministério com poder para a glória do nome do Senhor. E essa igreja que aqui está, que foi aberta há pouco mais de um ano, não é isso? Essa igreja, vocês acreditam que eu sou profeta de Deus? Amém. Quem crê, diga amém. Amém. Ele está aqui. Depois essa igreja vai fechar. Só quando Jesus voltar. Amém? Por quê? Porque vai ser arrebatado. Vai fechar. Mas quando Jesus voltar, por quê? Porque essa igreja vai ganhar muitas vidas para o Senhor. E quando Cristo voltar, essa igreja vai subir com as almas que foram resgatadas e salvas pelo poder de Deus que opera nessa igreja. Amém? Que Deus, pois, abençoe a vida de cada um de nós. E eu agradeço a Deus por ter esse privilégio de pregar a palavra do Senhor aqui, a primeira vez aqui nessa maravilhosa e linda igreja para a glória do Senhor. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.